Oi, galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Me chamo Heloísa Raquel Sibenifler, eu sou responsável pelo curso de modelagem 3D aqui para Game Jam. Esse curso seria uma live no dia 6 do 9, né, dia 6 de setembro, agora no último sábado. E infelizmente a gente acabou não conseguindo fazer o curso em live por motivos de que a minha internet não acabou colaborando. Inclusive, peço desculpas novamente pelo ocorrido. E aí, por isso, eu acabei optando por fazer esse curso na versão já gravada, para que a gente não tenha novamente esse tipo de problema. Então, eu peço novamente desculpas por estar tendo que ser dessa maneira gravada e por não ter sido no dia que havia sido informado, não é mesmo? Mas vamos fazer por aqui. Eu espero que vocês gostem do curso da mesma maneira. Espero que possa ser útil para vocês, que vocês consigam adquirir muito conhecimento. Agradecer novamente ao Pet também pelo convite, eu fiquei muito feliz, muito honrada. Eu participei da Game Jam de 2023, que foi super legal, foi uma experiência muito divertida e foi muito gratificante participar. E eu fiquei muito honrada em ter sido convidada agora como para ministrar um curso, né? Fiquei muito feliz. Então, de verdade, muito obrigada, né? Agradecer novamente, fiquei honrada em ser convidada. O nosso curso de hoje, então, ele é o curso que seria feito no dia 6 do 9, né, 6 de setembro. Ele está sendo entregue um pouquinho atrasado, um pouquinho em cima da Game Jam, mas realmente foi pelas questões que eu expliquei antes, da internet não tá colaborando, tudo mais. A gente chegou a iniciar a live, mas acabou tendo problema com a imagem, com o áudio e tudo mais, estava travando para algumas pessoas. Tentei solucionar o problema, não foi possível. Então, estou fazendo aqui nessa versão gravada. Espero que vocês gostem. E vamos lá. Então, galera, vamos começar do começo. Começar apresentando o curso e me apresentando. Eu me chamo Heloísa Raquel Sibeneitor, eu sou técnica em informática pelo Instituto Federal do Paraná, aqui de Cascavel, né, fica aqui de Cascavel. Eu sou designer gráfica com a CA Adobe. Eu sou acadêmica de ciência da computação aqui na Oeste, eu estou no segundo ano. E eu sou entusiasta em desenvolvimento de games e entusiasta em modelagem 3D. Todo o meu conhecimento de modelagem 3D ele veio de alguns cursos que eu fiz e também, claro, daquele conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da experiência utilizando. Eu fiz um curso na Epic School aqui em Cascavel, curso de duração de 3 anos, mais ou menos. Eu comecei em 2019 e formei em 2022. Foi um curso bem importante para mim. E nesse curso a gente aprendeu bastante sobre 3D, né? Formando todos os conteúdos, porque não era um curso diretamente de 3D. E eu adquiri muito conhecimento ali. Sempre vi muito vídeo sobre na internet também. Comecei a mexer logo cedo com isso, porque eu achava muito legal. Sempre gostei muito de arte, de desenhar tudo. E quem gosta de desenhar gosta de modelar, gente. E se você não gosta de desenhar, você talvez goste também de modelar, mas se você gosta de desenhar, você já tem meio caminho andado. É, Foi uma experiência super legal. Para mim, desde o início, quando eu comecei a mexer com modelagem, eu sempre gostei muito. Também gosto muito de desenvolvimento de game, acho super da hora. Tô no segundo ano aqui em ciência da computação. Sou designer, então mexo com isso há bastante tempo, né? Me formei quando eu tinha 16 anos, agora já estou com 17. E eu sou técnica em informática do Instituto Federal do Paraná. Vou falar um pouco de como é que vai funcionar o curso, que eu dividi ele em 4 etapas, que são os conceitos básicos de 3D, que vai ser só aquela retomada mesmo, que muita gente já sabe e tudo mais. Mas eu acho interessante a gente retomar, porque vai ter gente que não tem esse conhecimento ainda e tudo mais, então eu acho que seja útil a gente ter retomar esses conceitos básicos. Depois disso, a gente vai falar sobre os principais softwares de desenvolvimento 3D. Então, eu vou falar quais são os que estão mais comuns no mercado, os que são melhores para desenvolvimento de jogos, os que são piores,
os que são mais caros, os que são mais baratos, os que têm maiores vantagens, os que têm maiores desvantagens. Depois disso, eu vou apresentar as ferramentas do Blend. Aí eu vou fazer primeiro as ferramentas mais básicas e tudo mais, e depois a gente vai um pouquinho mais a fundo. E depois disso eu vou falar sobre as bibliotecas online que a gente tem para fazer download de modelos 3D, onde tem muitos que são gratuitos e tudo mais. Claro, lembrando já desde o início que é super bacana, a gente está sempre conferindo a questão de direitos autorais, principalmente se a gente for usar futuramente os jogos que a gente está desenvolvendo aqui na Game Jam. Mas é muito bacana porque eu entendo que na Game Jam, como a gente vai ter um tempo reduzido para desenvolver o jogo, acaba que não dá pra gente desenvolver todos os modelos, tudo bonitinho ali. E às vezes fazer esse download ali acaba ajudando, acaba salvando. Às vezes não dá pra compor um cenário todo, então vai pegando alguns objetos aqui, alguns objetos ali. É, eu acho que vai ser super bacana para vocês terem esse conhecimento, principalmente para ser aplicado agora na Game Jam. Mas, né, caso futuramente vocês pensem em utilizar para outras coisas, o conhecimento desse curso também vai ser super interessante. Então, essas são as 4 etapas do curso, que é os conceitos básicos, os principais softwares, a apresentação das ferramentas, que dentro da apresentação das ferramentas a gente vai subdividir também, mas daqui a pouco a gente chega nessa etapa e aí a gente faz, de fato, tudo bem separadinho e tudo mais. E depois as bibliotecas online. Vai ser um curso mais dinâmicozinho, onde a gente eu vou mostrando para vocês, a gente vai vendo como é que mexe com cada coisa. Hum, é isso, vai ser mais ou menos assim por hora. E aí, lembrando que aqui na descrição do vídeo tá a minutagem. Então vocês conseguem pular para a parte que vocês querem ver já diretamente. Então, às vezes, vocês querem só assistir a parte das ferramentas do Blender, você consegue pular para a parte que já é ferramentas do Blender. Ah, eu quero só ver as bibliotecas online. Você já consegue pular, vai estar toda a minutagem aqui na descrição. Que eu vou deixar bem separadinho para vocês, porque eu entendo que às vezes não vai querer ver todas as partes, ou então às vezes vai reassistir futuramente, ou às vezes quer ver fora dessa ordem que eu organizei. Então, sintam à vontade para pular para a parte que vocês estão mais estão esperando mais, né? Tá tudo aqui na descrição. Vamos começar, galera, com as noções básicas de 3D que são necessárias para que a gente consiga compreender a modelagem. Eu sei que muitos de vocês provavelmente já conhecem esses conceitos, mas eu acho que é muito bacana a gente estar sempre relembrando, para caso alguém não conheça ou para caso a gente não tem a gente não pensa nisso com tanta frequência, então acaba lembrando, retomando esse conteúdo para conseguir compreender 100% o curso em seguida. Vamos começar com as noções? Ou seja, o que é o 3D? O 3D, ele é basicamente tridimensional. Então, 3 dimensões, que é o x, é como largura, ou seja, o horizontal, o y, que é a altura, né, como vertical, e o z, que é a profundidade. E como funciona? Basicamente, quando a gente desenha no papel, a gente faz um desenho com a altura e largura. Ele tem 2 dimensões, ele é plano. Mas quando a gente começa a mexer com a modelagem 3D, a gente começa a ter profundidade também, o que acaba tornando o desenho tridimensional, né? 3 dimensões. Quando a gente começa a mexer com o 3D, a gente acaba tendo uma certa dificuldade no início, pelo menos eu tive, porque eu acabava não olhando ele como um todo, eu acabava focando muito em como é que vai ficar a frente do desenho do personagem. Eu acabava não conferindo todos os ele como um todo e acabava que às vezes o desenho ele ficava super bonito se você olhasse de um certo ângulo, mas você olha do outro ângulo ele está completamente torto. E isso acontece muito quando a gente mexe com fazer escultura em 3D, acontece bastante. Porque a gente não tem, às vezes, na nossa cabeça, quando a gente está começando, essa noção de olhar o desenho, a imagem como um todo. A gente fica muito preso àquilo de olhar como o 2D, porque a gente acaba
tem a tendência a sempre olhar dessa maneira, mas quando a gente começa a mexer com o 3D, acaba tendo essa dificuldade. Mas é basicamente, o 3D ele é basicamente uma malha formada por vértices, arestas e faces. Vocês devem lembrar de ter visto isso em matemática no ensino fundamental 1, mas as arestas e vértices são o que compõem, né, a estrutura, e as faces pensando num cubo, por exemplo, as vértices são as estruturas, né? As arestas são os pontos que conectam as vértices e as faces são a parte lisa, né? A parte plana, o plano mesmo. As diferenças entre modelagem para render e modelagem para games. Isso é muito interessante, é importante a gente estar sempre lembrando que esse é um curso voltado para modelagem para games. Então a gente acaba precisando fazer modelos que se encaixem para games, ou seja, eles precisam, na grande maioria das vezes, serem projetos com poucos polígonos. A gente chama de low poly. São moldes, né, modelos que precisam ser mais simplificados, entre aspas. Eles não podem ter muitos polígonos, senão acaba ficando difícil do jogo ficar carregando ele o tempo todo. Porque numa modelagem para render, onde a gente quer construir uma imagem ou então uma animação, um vídeo, acaba sendo muito mais tranquilo se for um modelo muito pesado. Por quê? Porque aquilo vai ser renderizado uma vez. Então a gente vai lá, faz uma super escultura com muitos polígonos, extremamente pesada, mas aí quando a gente vai passar o render, demora horas e horas e horas, mas é tudo bem, porque isso só acontece uma vez. Então, é como está escrito ali, é como tirar uma foto de estúdio. Você pode ajustar as luzes, os ângulos, e demora para captar o clique perfeito. Então, você pode fazer o seu modelo, e ele pode ser um modelo mais pesado. Você pode trabalhar bastante com tudo. Você pode ficar analisando de que ângulo você quer que ele fique, que ele seja gravado, ele seja fotografado. Enquanto para games, não, porque como é dinâmico, a pessoa está ali jogando, 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 precisa ir carregando o tempo todo. E aí precisa carregar o cenário, precisa carregar os personagens. Então, como precisa estar carregando ali o tempo todo, tá aparecendo o tempo todo, se a gente acabar fazendo uma modelagem muito pesada, ele vai acabar travando, ele não vai ter o seu jogo com muita fluidez. Então, é muito importante a gente sempre lembrar de usar uma modelagem low poly. Inclusive, mais tarde no curso a gente vai estar falando sobre a parte das bibliotecas online. Nas bibliotecas online é sempre interessante quando a gente for procurar, sempre procurar por modelos com, com baixo número de polígonos, para que a gente consiga utilizar isso nos jogos de fato. Porque às vezes a gente acaba encontrando um modelo super legal, super interessante, mas aí quando a gente vai aplicar isso ao nosso jogo, acaba ficando super pesado, demorado, difícil. Entende? Então isso é sempre bom ser relembrado. Vamos agora aos conceitos mais básicos de todos, que é bem simples, vai ser bem rapidinho. Que, por exemplo, a modelagem. O que é a modelagem? A modelagem consiste em criar a forma do objeto no espaço 3D. Ou seja, é basicamente você criar aquilo ali que você vai utilizar. Então, desde fazer uma escultura, fazer um molde, tudo isso inclui modelagem. Criar essa forma, esse objeto. A texturização. Aplicar cores, materiais ou imagens às superfícies dos objetos para deixá-los realistas. Não necessariamente realistas no sentido vou fazer algo extremamente realista, muito próximo da realidade, muito uma pessoa que realmente pareça uma pessoa, porque, claro, a gente sabe que não necessariamente precisa ser assim. Mas apenas se eu vou colocar ali um modelo, que esse modelo pareça o que eu quero que ele pareça. Porque às vezes a gente não trabalha tanto nas cores, não trabalha uma textura, não coloca uma imagem, às vezes, e ele acaba ficando. Dá pra entender o que é, mas não fica tão trabalhado. A questão de iluminação. É,
que você imaginou. Simula as cores, a luz, interage com os objetos, criando sombras, reflexos e profundidade. Ou seja, basicamente a iluminação é a luz da nossa modelagem. A câmera, que é basicamente o ponto de vista da cena, permitindo simular perspectivas e movimentos. É a animação, que movimenta objetos ou câmeras ao longo do tempo, gerando a sensação de vida ou ação. Que é basicamente o que vocês estão pensando. A animação, vem de filme, de animação, tudo mais que a gente acaba conhecendo. Isso é você pegar o seu modelo e a partir desse modelo você fazer com que ele se movimente, com que ele tenha algum tipo de movimento, algum tipo de, de movimentação, de mudança de estado, entende? A gente tem a renderização, que é o que a gente estava comentando agora há pouco, que é o processo de gerar a imagem final, o vídeo, a cena e tudo mais. Ou seja, a renderização é que você já juntou tudo ali e ali você faz, se liga, o que que eu fiz, entendeu? É mais ou menos isso. Vamos lá, eu vou falar agora um pouquinho sobre os principais softwares de desenvolvimento 3D, que a gente tem muitos softwares no mercado para um bilhão de coisas, porque a modelagem 3D ela é usada para muitas coisas, ela não é utilizada apenas para os games. Então acaba que a gente tem software que é voltado para arquitetura, a gente tem software que é voltado para modelagem para games, a gente tem software que tenta atender todas as expectativas, a gente tem softwares que é voltado apenas para animação, a gente tem softwares que é voltado para escultura. Então a gente acaba tendo muitos softwares no mercado e às vezes a gente não conhece. Todos eles, a gente acaba focando apenas em um, né, que é o que a gente sabe usar e tudo mais, a gente acaba não conhecendo os outros. E mesmo sendo um curso de Blender, eu achei que seria interessante trazer esses demais softwares, porque eu acredito que seja interessante que a gente tenha esse conhecimento sobre os outros também, porque às vezes vendo esse curso aqui você acaba começando a utilizar o Blender e você não consegue se adaptar a ele, ou então você não gosta de alguma coisa aqui, uma coisa ali, às vezes ele não atende a alguma expectativa que você tinha, ele não consegue fazer algo que você precisava que ele fizesse. Então, conhecendo os outros softwares é interessante, porque você consegue ter essa gama maior de como utilizar, de o que utilizar, em que caminho utilizar, qual caminho seguir, não é mesmo? Eu vou começar falando do Autodesk Maya, que é muito utilizado em jogos e animações cinematográficas. Ele é excelente para rigging e animações complexas. Ele é pago e ele não é de código aberto. Eu coloquei aqui para a gente ver duas imagens da interface dele. Ele é um software muito, muito bom. Ele é usado em muitos jogos e animações que são complexos, que são bem trabalhados, bastante profissionais utilizam. Ele é muito interessante, eu gosto muito desse software, porém ele é bastante caro. Esse é o ponto negativo dele, que ele tem uma licença um pouco cara. Mas eu, Heloísa, né, pela minha opinião, eu acredito que vale a pena. É um software bem bacana. Mas aí vai do valor que você tende a querer estar investindo, né? Às vezes, se você vai começar agora com a modelagem 3D, eu iria sugerir que você começasse por um caminho mais barato, por alguns outros softwares, se você se adapta a algum outro, se você conhece melhor. Porque, de fato, o Autodesk Maya ele é voltado mais para profissionais. E às vezes a gente não é, né? Então, a gente não vai usar aquilo para muita coisa, às vezes é apenas um joguinho aqui, um jogo ali, a gente acaba não querendo utilizar ele para fins tão profissionais. Então, existem outras sugestões que sejam mais baratas no mercado e que atendam às expectativas de nós que não vamos utilizá-lo com tanta profissionalidade assim. Porém, é um software muito bacana. A gente tem também o Cinema 4D, que é muito bom para modelagem e animação, mas ele é bem bacana para escultura, dá para fazer bastante escultura com ele também. Ele tem uma interface razoavelmente simples, ele não é tão complexo quanto o anterior, né, o Maya. O Maya ele é um pouco mais complexo na questão de interface, mas o cinema 4D ele é bem bacana também, bem. E ele é
razoavelmente utilizado, só que você não encontra tanto conteúdo sobre ele na internet quanto você encontra de alguns dos outros, que eu acho que é um ponto muito positivo, pelo menos eu considero, para um software, ele ter bastante conteúdo sobre na internet. Então, por exemplo, eu tive um problema aqui, como será que resolve? Eu pesquiso na internet, eu acabo encontrando, acaba para mim, isso para mim sendo um ponto extremamente positivo. Enquanto no cinema 4D, a gente acaba não tendo tanta. Ele acaba sendo um software não tão reconhecido. Ele é bastante utilizado, sim, bem comum, mas ele acaba tendo menos conteúdo na internet do que alguns dos outros. Então, para a galera que está começando agora e às vezes não está disposto a direto pagar um curso, fazer um curso agora pago e tudo mais, e ir atrás disso, e quer de fato aprender sozinho e ali, né, tá aprendendo um pouco aqui comigo hoje, mas quer desenvolver mais esse conhecimento pela internet mesmo, vendo vídeo no YouTube, lendo conteúdo na internet, acaba não sendo uma alternativa tão boa. Mas se você já tem algum conhecimento como modelagem 3D, eu acho ele bastante válido. Ele é mais barato do que o Maya, mas ele também é pago e ele não é de código aberto. A gente tem o famoso SketchUp, né? Que ele é muito, muito, muito voltado para arquitetura. Ele é bem conhecido, tem bastante material sobre ele na internet. Ele é pago, mas com uma versão web gratuita e ele não é de código aberto. Todos que eu vou falar aqui, eu acredito que o SketchUp esteja ali no top 3 dos mais famosos. Então a gente acaba conseguindo encontrar muito, muito material legal sobre ele na internet. Só que ele foi um software desenvolvido, focado para quem vai modelar mais voltado para arquitetura. Então acaba não sendo tão bacana pra gente, porque assim, mesmo ele não tendo sido feito pra gente, né, que vai usar pra desenvolver games, acaba dando sempre pra gente utilizar, dá pra adaptar muita coisa, mas esse não é o foco dele. Então, às vezes a gente não vai conseguir encontrar tanto sobre ele na internet voltado pra games, ou então a gente não vai conseguir, às vezes, fazer algumas coisas que a gente conseguiria com algum outro software que é mais voltado pro que a gente quer fazer. Mas ele é bastante conhecido e ele é um software muito bom. Eu utilizei ele também, mas aí ele é pago. Ele também é mais barato que o Maya. Não tem uma comparação de preço dele com o Cinema 4D, mas eu acredito que eles tenham valores bem parecidos. Mas ele tem uma versão web gratuita, que ela tem algumas funções reduzidas, um pouquinho mais enxuto. Mas se você quiser, né, conhecer ele tem a versão web gratuita. Então a gente acaba tendo um pouco mais de noção sobre ele. Mas é isso, e ele não é de código aberto. A gente tem o ZBrush, que é Esse software, eu acho que de todos é um dos mais interessantes. Só que, claro, ele é voltado para escultura digital. Ele foi feito para criar modelos altamente detalhados. Ele foi feito para fazer aquele modelo redondinho, assim, bem, bem feito, e tudo mais, bem, não uma questão bem feito, mas uma questão bem elaborada. Ele auxilia muito que a gente consiga fazer coisas extremamente elaboradas, esculturas. As ferramentas dele são avançadas de texturização e pintura 3D, então as ferramentas dele são muito boas e são muito focadas para isso. Ele é pago, ele é uma faixa de preço bem semelhante ao do Maya, inclusive, e ele não é de código aberto. Mas ele é um software muito bacana, eu gosto bastante do ZBrush. Só que pra galera que tá começando agora e que quer usar para desenvolvimento de games, eu não acho que seja a melhor solução, principalmente por isso dele ser muito voltado para escultura. Então, para a gente que está conhecendo agora, tá começando, a gente não vai fazer esculturas tão complexas, tão altamente detalhadas, e até porque a gente não vai acabar utilizando esculturas tão detalhadas e tudo mais nos jogos, então acaba não sendo tão útil para a gente, o Maxon, né, o ZBrush Maxon, mas ele é muito bacana, se vocês quiserem conhecer, e também tem muito, muito, muito conteúdo sobre ele na internet. Isso é um ponto bem positivo que os softwares acabam tendo, né? E por fim, vamos falar do nosso querido Blender, que ele é um software de modelagem, texturização, animação, renderização.
Ele faz tudo. É o pau pra toda obra. A gente acaba conseguindo usar o Blender para muitas coisas, muito desenvolvimento legal. A gente consegue utilizar o Blender. Ele é amplamente utilizado por estúdios de desenvolvimento de jogos, né? Principalmente pelos indies, por o Blender ser um software gratuito. Ele é gratuito, ele é de código aberto, ele é um software do qual eu, Heloísa, gosto bastante. Eu acho que de todos os que eu falei aqui, ele é um dos que mais tem vantagens a serem levados em consideração. Claro, ele é focado em muitas coisas, então acaba que ele não vai ser tão específico para games. Mas a gente, claro, a gente consegue mexer um bilhão de coisas com o Blender, a gente consegue usar ele para muita coisa. Ele é muito conhecido, então a gente vai encontrar muito material sobre ele na internet. Então, se vocês quiserem conhecer alguma coisa sobre ele, vocês conseguem estar encontrando na internet. Ah, eu quero utilizar o Blender para alguma outra finalidade. Sempre vai ter algo na internet para estar falando sobre o Blender. Sem falar que ele tem uma interface já bastante interativa. Eu gosto da interface do Blender, eu acho ela bem completa. A gente vai ver daqui a pouco utilizando ele. É uma interface bem simples, bem tranquila. Então, eu gosto muito do Blender. Eu espero que vocês gostem também. E eu escolhi trazer ele para o curso para que fosse esse software pelo fato dele ser gratuito. Então, às vezes a gente quer conhecer um pouco, quer testar um pouco, né? Eu entendo que talvez muitas pessoas não tenham esse conhecimento em 3D, não tenham conhecimento praticamente nenhum, ou às vezes tenham conhecimento, mas quer aprofundar ele um pouco mais e nunca usou nenhum software. Eu sugiro que utilize o Blender como primeiro, por ele ser gratuito, por ele ser bem conhecido, por ele ser um software muito um pato, né? Ele faz voa, nada e anda. A gente consegue utilizar ele para várias coisas, então independente do que você quiser utilizar, dá para utilizar o Blender. Parece que eu tô fazendo uma propaganda agora, né? Mas não, gente, tô apenas dando a minha opinião sobre o software. Mas eu acho ele um software bem bacana. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês consigam aprender como utilizar o Blender. Eu espero que seja útil para vocês durante esse processo de Game Jam e também, né, nas futuras coisas que vocês forem fazer utilizando modelagem 3D. Eu espero que vocês gostem bastante. Galera, na tentativa anterior desse mini curso, que seria em live, eu já deixei disponível para vocês esse material aqui, que é basicamente um resumão bem por cima de tudo que a gente vai ver por hoje. E aqui a gente tem tudo que eu estou falando aqui um pouquinho mais por cima, mas deixei tudo aqui. Então tem os conceitos básicos e tudo mais. E aqui onde eu deixei a etapa 2 a gente tem todos os links para download de todos os softwares que eu comentei anteriormente. Então, tem uma descrição um pouquinho maior deles, alguns detalhes que eu acabei não comentando ali, algumas coisas um pouquinho mais técnicas, se vocês quiserem ver. Também tem uma tabela de comparação para que vocês consigam ver ali com mais facilidade, mais simplicidade, acaba ficando um pouco mais tranquilo. E também como se vocês já tiverem visto o curso e depois quiserem só rever, né, alguma coisa, vai ter tudo aqui, então para vocês não precisarem assistir novamente o curso, então tá tudo aqui bonitinho e a gente entra na etapa 3, que é a questão de apresentação do Blender. Então aqui tá o link para download do, do Blender. Vocês entram nesse link aqui, ó, ele tá na etapa 3, apresentação do Blender, no item 4, o download. Vocês entram por aqui. Aqui vocês chegam nessa tela aqui e já vem direto em baixar, não é nada muito complexo. Depois dele baixado, ele baixa o inicializador e aí você só abrem ali, ele logo carrega. No meu caso, já estava instalado, você está só verificando se tem atualizações, mas é bem tranquilo. É, só para acho interessante relembrar, não sei se quem vai estar assistindo isso aqui, né?
E aí vocês conseguem estar. Vocês baixam o executável, depois disso vocês abrem ele, e aí vocês já conseguem abrir a tela do nosso Blender. Então, só um tutorialzinho rapidinho para caso alguém tenha dificuldade. E também para lembrar do material, que ele está bem organizadinho aqui, algumas funções básicas que eu vou estar comentando daqui a pouco, elas estão marcadas para caso vocês queiram. Às vezes é uma coisinha pequena que a gente acaba esquecendo, que é relevante, né, importante. Então tá aqui uma descrição bem tranquila, bem fácil. Eu acho que vocês já tinham esse material e também tem todos os links de tudo que eu for falando aqui. Então, eu falei em cima do software de desenvolvimento, tem o link deles. Aqui eu deixei o link das bibliotecas, todas aqui, uma descriçãozinha delas, para que vocês consigam sempre estar. Não precisa ficar procurando, às vezes acaba entrando no site errado, não era aquilo que vocês estavam buscando. Aí eu já deixei tudo aqui para ficar mais fácil. Eu acredito que nesse vídeo vai ficar na descrição também todo esse material novamente. Eu acredito que talvez eu faça algumas alterações nele, algumas atualizações. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas até o final do vídeo eu deixo avisar. Mas é isso aqui, galera. Só para vocês relembrarem, se vocês quiserem dar uma olhada, achei interessante, porque é o conteúdo que eu falei, só que de maneira mais enxuta. Então eu deixo ele mais resumidinho, mais simplificado. E às vezes vocês têm dúvidas só em um ponto menor, para vocês não terem que assistir de novo o vídeo, ficar me ouvindo falar aqui. Então, se vocês quiserem só dar uma olhadinha e também conferir todos os links, esse material vai estar de novo aqui na descrição do vídeo, assim como estava na live. Né? Eu já tinha comentado sobre ele na live, eu acredito que alguma galera já tenha dado uma olhada. Mas vai estar aqui só para lembrar vocês que vai estar todo esse material junto com a minutagem aqui na descrição. Então, é isso, galera. Vamos começar a mexer agora de fato com o Blender. Ao abrirmos o Blender, essa é a nossa interface inicial, onde a gente consegue ver todas as funções, tudo mais. Ele sempre vem com esse quadrado por padrão, mas é assim, quando a gente abre o Blender, ele tem essa carinha aqui. Vamos começar pelo simples. Antes eu havia comentado sobre o X, Y e Z, né? Na questão de comentários sobre o básico do 3D. E aqui está o nosso X, Y e Z. Então aqui a gente consegue mudar a forma como a gente está visualizando ele. Aí por cada perspectiva, né? Tanto na altura, largura e dimensão. Então aqui a gente consegue estar mexendo aqui nesse círculo. Aqui, onde está o meu cursor do mouse. Não sei se vocês viram. Mas aqui a gente consegue estar alterando, estar mexendo a forma como a gente visualiza, né? De forma como a gente enxerga ele. Depois disso, aqui logo embaixo dessa bolinha onde a gente consegue alterar o X, Y, Z e tudo mais, a gente tem a- essa lupinha com mapas, que você ao clicar nela e afastar o mouse aqui, você consegue dimensionar a direção, o zoom, quão perto ou quão longe tá. Aí tem a mãozinha que é para os lados também, é a mesma coisa que o outro, só que a lupa é para o zoom e a mãozinha é para como a gente está vendo aqui, né, o movimentinho dele. Embaixo da mãozinha, aqui, gente, no cursor do meu mouse, a gente tem a câmera, que mostra como ele está sendo visto na câmera, que na hora que a gente for, né, na hora que se fizéssemos a renderização, a gente veria por essa câmera. E aí a câmera, ela tá posicionada aqui, ó. Essa aqui é a câmera, que daí a gente pode mudar a localização dela, a posição dela e tudo mais. Mas por hora a gente não vai estar vendo isso daqui, mas a gente pode estar alterando ela aqui no ladinho, né? A localização, a rotação e a escala. Mas por hora a gente não vai estar mexendo nisso, a gente não vai falar sobre renderização agora no início.
Enfim, e aqui a gente tem, logo embaixo da câmera, que é onde a gente estava vendo, né, a sequência das ferramentas, a gente tem essa aqui que a gente vê ao contrário, né? Basicamente, a gente estava vendo ele meio que por cima, entre aspas, e aqui a gente consegue ver ele embaixo, né? A gente só muda a forma que a gente está visualizando. Enfim, fora essa aqui, né? Essa partezinha aqui, que é mais a forma como a gente está visualizando e tudo mais, a gente tem aqui também em cima, onde está escrito File. Não sei se vocês enxergam, aqui onde está o cursor do meu mouse. A gente tem as funções mais básicas, mais simples, que, enfim, eu vou passar elas aqui rapidinho para que a gente possa estar relembrando, tá vendo? Mas é bastante intuitivo, né? O File ali a gente tem o New, que é para abrir um novo projeto, então a gente já consegue clicar aqui nele, né? Se a gente quer um General, 2D Animation, um Sculpting. Mas aqui, basicamente, abrir novo, um novo projeto. Embaixo, o Open, que é pra gente abrir um novo projeto. E aí, Open recente, para abrir um projeto recente e tudo mais. Mas enfim, é bem intuitivo, né? O Save, que é para salvar. Save As para salvar como, né? E Save Copy para salvar uma cópia. Bem, bem simples, bem intuitivo. É, dois aqui extremamente importantes também é o import e o export. Porque, como vocês vão, né, utilizar para games, a gente vai estar precisando exportar os nossos modelos e tudo mais, então a gente consegue exportar e importar por aqui. Então aqui a gente conseguiria clicar no import, clicar em qual modelo a gente quer, de que maneira a gente quer abrir ele, e aí poder abrir aqui para a gente encontrar no nosso computador onde está o arquivo que a gente quer importar ou exportar. Mas é assim, gente, bem simples, bem intuitivo, só o básico mesmo, que é abrir um novo projeto, salvar o projeto que a gente já fez, ou salvar como, né? Ou importar e exportar, que é o que acaba sendo mais simples, mais fácil, mais básico nesse momento. Mas é semelhante com o que a gente viu nessa parte aqui, a gente tem essa parte aqui, que também é bem simples, bem básico, bem rapidinho de se explicar. O primeiro, primeira opção aqui é o Select Box, que é basicamente para a gente clicar, né, selecionar as coisas, selecionar, deixar de selecionar. Então é simples, né? Esse aqui, logo embaixo, a gente tem esse círculo, que é esse mesmo círculo que está aqui, ó. Que ele, a gente chama ele de origem. Então, onde a gente colocar ele, onde ele estiver, vai ser onde a gente vai estar. Vai ser a origem. Então, quando a gente adicionar outros objetos, eles vão ser adicionados sempre onde está aqui. Entende? Enfim. Aqui, no caso, ele vem como padrão, aqui onde está o centro do nosso cubo, não é mesmo? Mas, por padrão, a gente, né, vem sempre ali, mas a gente pode estar sempre alterando para conseguir colocar ele na posição que a gente quer estar utilizando, editando e tudo mais. Enfim, para ser o ponto o ponto central de quando a gente criar outros objetos. Aqui a gente tem o move, que é para a gente mudar, mover o nosso objeto. A gente consegue mover ele x, y e z, como eu tinha dito antes. Então, o z a gente consegue puxar ele para cima, o, no x para os lados e no y para frente e para trás. Então, a gente consegue estar fazendo essa movimentação dele através do move, que é essas quatro flechinhas aqui. Semelhante com o move, a gente tem esse que é o rotate, que a gente consegue rotacionar o nosso objeto. Então, tanto
no Y, X e Z. Aí a gente consegue fazer as nossas. Rotacionar ele, o quanto que a gente precisa e tudo mais. E aqui a gente tem o esse logo embaixo aqui, esse outro que é o scale, que a gente consegue aumentar o tamanho dele, a gente mexe com a escala. É basicamente da maneira como a gente estava fazendo com a rotação, só que agora para a escala. Então a gente consegue aumentar ele tanto no x, y e z. E aqui a gente consegue fazer a rotação dele também, né? Nesse logo embaixo aqui, o transform. E aqui embaixo a gente tem esse pincel que a gente consegue desenhar. Enfim, a gente faz os desenhos em cima com ele. A gente aqui, para modelagem voltado para games, eu acho difícil de utilizar. Mas a galera que mexe com arquitetura acaba utilizando bastante, acaba sendo bem útil para eles que precisam fazer algumas marcações, enfim. Mas eu, Heloísa, particularmente não uso muito. Não sei se talvez para vocês possa vir a ser útil, mas eu não faço muito uso, não. E aqui a gente tem a nossa régua, que é pra gente medir, ó. Então a gente consegue medir o tamanho. Então daqui até aqui a gente tem 2 metros e tudo mais. Então pra gente conseguir, às vezes, medir alguma coisa que pra gente, eu não sei se pra vocês vai ser muito útil, eu acabo esquecendo até às vezes dessa função. Mas claro, né, para outras pessoas que vão estar desenvolvendo para outros propósitos, talvez acabe sendo útil, ou talvez até mesmo para vocês que estão vendo esse vídeo. E aqui a gente tem a última ferramenta, aqui logo nessa sequência de ferramentas, que é esse quadradinho aqui com um mais em cima, o ADD Cube, que a gente consegue vir aqui e a partir de uma face criar outros objetos que se complementem, olha, continuações. E aí a gente seleciona aqui o tamanho que a gente quer e puxa para frente, ou então puxa para frente, para trás, para o lado. E assim a gente vai adicionando outras continuações, né, para nossa figura, para o nosso. Aqui no caso é só um cubo, mas enfim, né? Talvez possa ser útil, né? Bastante utilizado. Semelhante com o que a gente estava vendo aqui, a gente tem nesse canto aqui também, que eu acho que vocês estão conseguindo enxergar pelo meu cursor do mouse, aonde a gente consegue mexer as mesmas coisas que a gente mexeu ali. A localização, só que aqui a gente consegue mexer por x, y, z. Ó. Então, por exemplo, o x, vamos colocar o x como 2. Aí a gente consegue estar alterando e tudo mais. Mais ou menos como a gente alterou ali com o move, só que aqui colocando um valor. Então, às vezes a gente precisa que fique de uma maneira mais redondinha, um valor mais certinho. A gente consegue fazer por aqui. A mesma coisa com o rotation, a gente consegue mexer na rotação, ó, do nosso objeto. E o scale, né, que mexe com a escala, o tamanho dele. Então, aqui, às vezes, a gente quer deixar deixar o nosso cubo de novo certinho, né, tudo do mesmo tamanho, os lados. A gente consegue alterar aqui e ele volta. Fica certinho, ó, tudo com 2 metros. Mas é isso. Essas ferramentas aqui, esse location, rotation e mode, eles são mais para a gente se basear nessa parte aqui, só que com valores mais precisos, né? Às vezes a gente precisa de uma certa precisão quando a gente está desenvolvendo alguma coisa e tudo mais, principalmente é bem, né? Para algumas outras funções acabam precisando bem mais do que a gente ainda, né? Mas é isso, assim a gente consegue ter essa, essa alteração por aqui. Aqui em Mode, aí são os modos. Enfim. Mas é isso. Essa parte aqui. Mais o básico, né? Aqui em cima a gente tem não sei se vocês enxergam o meu cursor do mouse aqui.
A gente tem as formas de visualização. Então a gente consegue ver só as vértices e as arestas. Depois disso, só, no caso, ele em todo, né? Com vértices, arestas e faces. E aqui, dois, iluminações diferentes, ó. Aqui, como se a luz estivesse batendo de cima. E aqui com a luz batendo mais indiretamente. E aqui também. Mas aí quando a gente coloca ele como só vértices e arestas, acaba ficando mais fácil pra gente ver essa parte aqui, ó. Que é pra gente saber se a gente quer ver ele todo, né? Com todas as vértices e arestas visíveis ou não. Só se de fato é, a gente conseguiria ver se ele estivesse com as faces. E aí é bem bacana, bem útil também aqui quando a gente vai utilizar com os outros, ó. Que daí aqui, ó, nesse quadradinho aqui, com dois quadrados um dentro do outro. Aqui para deixar suas vértices e as arestas visíveis. Aqui para mudar a forma de visualização dele para essa luz mais tranquila. Aqui a forma de luz e aqui a luz pegando só em cima. Aqui, onde a gente tem essa parte, essa aba aqui, não sei se você está enxergando pelo meu cursor do mouse, a gente tem essa aba aqui onde a gente clica no Mode, né, na forma como a gente vai estar vendo aqui. E por hora está no Object Mode, que é o que vem por padrão, mas também tem o Edit Mode, tem o Sculpt Mode, tem vários aqui que a gente vai estar vendo mais pra frente, mas inicialmente no Object Mode, quando a gente recém abre, ele já vem, né? O Object Mode é o que vem por padrão. A gente tem esses três campos aqui, que são o View, o Select, o ADD e o Object. A gente vem aqui, o View, a gente tem as opções de visualização. O que vai estar na tela para a gente estar visualizando? Então, por exemplo, a gente pode tirar o toolbar, que é essa parte aqui, que estava aqui, entende? E colocar ele de volta. A gente pode colocar o sidebar, que está aqui do ladinho, porque geralmente ele vem sem ele estar aqui, né? Ele não estava até agora há pouco. Então, daí quando a gente clica aqui no View, seleciona ele, a gente tem ele aqui. Ou então, aqui a gente tem todas as funções que a gente vai estar vendo ou não vendo na tela. É bem simples, assim, é basicamente o que está sendo visualizado, por isso que é view. Mas aí a gente coloca, tira, adiciona, pra... isso aí vai de cada um. Aqui do lado, a gente tem o select, que por incrível que pareça, é o que está selecionado. Então a gente pode clicar em tudo, vai dar para selecionar tudo que está a ser selecionado, vai estar selecionado. Nada selecionado. Aí tem o invert aqui, se tiver aqui selecionado, e a gente clicar em invert, tudo que não for aquilo vai estar selecionado. A gente inverter de novo, só o que não está selecionado vai estar selecionado. Aí tem o box select, que é para selecionar assim. São formas de seleção, basicamente de como selecionar as coisas que estão aqui na tela já criadas, né, os objetos já criados. E aqui no ADD a gente adiciona objetos. Então a gente consegue adicionar plano, cubo, círculo, cilindro, cone, e tem várias opções aqui. Opa, perdão. Várias opções do que ser adicionado, de objetos, ó, por exemplo, vamos adicionar um círculo, como estava com o cursor aqui, ó, ele vem aqui. Vou deixando aqui do ladinho, mas vamos pôr ele aqui, e vamos adicionar outra coisa pra gente ver, vamos adicionar um cone. Ele sempre adiciona aqui onde está o nosso cursor, que está aqui. Enfim, basicamente no ADD a gente consegue adicionar. Consegue adicionar curvas, adicionar que ele adicionou aqui, né? Opa, perdão. Ele adicionou aqui uma curva. Tem várias opções de várias coisas para serem adicionadas, colocadas, tudo mais, texto. Enfim, basicamente esse aqui é bem legal para a gente estar explorando. Mas é o que você pode estar adicionando
de objeto, né? E aqui em Object é mais ou menos as transformações e edições que você pode fazer nos objetos que já estão presentes na tela. Então, por exemplo, Move, Rotate, Scale, que a gente já falou. Mas aqui a gente consegue estar tendo várias opções, ele é bem grande, tem bastante coisa esse daqui. Mas é isso, é mais ou menos isso que a gente tem nessa aba. O View é o que a gente está visualizando na tela, que a gente tem de visualização, então a gente pode selecionar e desselecionar o que a gente precisa. O Select é o que está e o que não está selecionado. O ADD é adicionar, né, novos objetos. E Object é para editar e transformar os nossos objetos que já estão presentes, né, na nossa composição. Então, galera, aqui onde a gente estava observando, sigam sempre o cursor do mouse, tá? É sempre ali que eu vou estar, quando eu tô falando, eu tô sempre apontando para onde eu tô, aonde eu tô mexendo. Mas aqui onde a gente estava vendo as opções no Object Mode, né? Que é o que já vem como padrão. Quando você abre a tela do Blender, já está no Object Mode. Aqui a gente consegue ter outras opções. A gente vai vir aqui no Edit Mode, conhecer um pouquinho dele. O Edit Mode é basicamente a edição dos nossos modelos, dos nossos moldes. Basicamente, eu coloquei um quadrado, não um quadrado não, um cubo, pra gente ter aqui como exemplo. A gente vai mexer um pouquinho nesse cubo enquanto eu mostro para vocês as ferramentas, que são essas aqui do ladinho, que a gente vai estar falando nesse momento, para vocês conhecerem, né, saberem como é que funciona, conseguirem usar. O Edit Mode ele é bem útil, então eu acho interessante a gente estar comentando sobre cada uma das opções ali, uma a uma. Não vai ser muito demorado, vai ser rapidinho, só para que a gente consiga ter essa compreensão, conhecer o Edit Mode, ele é bem útil. Mas vamos lá. A primeira opção que a gente tem é a que já vem, né, por padrão, que é a seleção, né? Então a gente consegue ir selecionando aqui. E agora vocês veem que a gente não seleciona o cubo por si só. A gente não seleciona o cubo. A gente seleciona as vértices e arestas. Então aqui eu estou selecionando, ó, as vértices, ó, só a junção entre as linhas. E a gente pode selecionar as linhas também, né? Então, por exemplo, selecionar desse ponto até esse ponto aqui, para mim selecionar os dois juntos, eu preciso clicar, né, um dos pontos e segurar no Shift e clicar no seguinte. E aí a gente consegue selecionar as vértices e arestas dele. Porque agora a gente vai começar a editar esse quadrado, né? A gente vai fazer uma edição mais específica nele. Então a gente tem aqui um cubo. Vamos selecionar, deixar dois pontos selecionados aqui para a gente ver como é que funcionam as ferramentas seguintes. Isso. Logo embaixo da ferramenta de seleção, o Select Box, a gente tem o cursor, que faz a mesma coisa de antes, então ele não tem muita mudança, então vamos passar ele. E embaixo a gente tem o Move. Vocês lembram o que o Move fazia fazia antes, quando eu mostrei para vocês? O Move, ele movia a posição em que o quadrado estava aqui. A posição x, y e z do quadrado. Né? A gente alterava a posição em que ele estava. Mas e agora? O que vocês acham que o Move faz? Ele, ele move, só que ele move a parte que está selecionada. Então a gente consegue movimentar aqui, ó, essa aresta que é por conta das duas vértices que foram selecionadas. A gente consegue editar esse aqui. E a gente consegue mover ele para para todas as três direções, né? O X, Y e o Z. Ó, para cima a mesma coisa e para trás, ó. A gente consegue estar movendo ele, fazendo essa edição, focando nessa parte aqui. Então a gente consegue estar basicamente o que a gente conseguia fazer antes, só que agora voltada para o que está selecionado, apenas o que está selecionado. Entende? Aqui embaixo a gente tem o rotate, e que antes ele rotacionava todo o cubo, né?
Agora ele rotaciona essa parte aqui. Cadê? Peraí. Ó, a gente consegue rotacionar a parte que está selecionada, a parte que nós selecionemos. Ó. E assim a gente consegue fazer na edição, ó, do nosso quadrado, deixar ele da maneira como a gente bem entender. Logo abaixo do Rotate, a gente tem o Scale, né? Que é para mexer na escala. Então, como vocês devem imaginar, se antes, quando a gente mexia na escala, a gente mexia na escala do cubo todo, aqui a gente vai estar mexendo nessa parte específica que está selecionada. Claro que isso acaba interferindo o restante, né? Porém, os outros pontos, eles se mantêm fixos. Eles não estão se movendo. O que está se movendo são os pontos que a gente selecionou. E, consequentemente, acaba alterando a posição das faces. Porém, a gente está mexendo nos pontos, ó. Aqui a gente está mexendo com a escala, ó, a gente pode diminuir a escala, a gente pode aumentar a escala para todas as direções, tanto o X, o Y e o Z. Então a gente consegue estar modificando essas partes aqui. Então a gente acaba conseguindo fazer isso, é bem interessante, bem legal. E aí a gente vai mexendo, vocês vão conseguindo ver que a gente vai alterando a escala dessa parte aqui. E, consequentemente, a gente acaba conseguindo mexer na escala dele todo. Mas, assim, no caso, não dele todo, né? Os outros pontos, eles permanecem parados. Só que toda a estética dele deixa de ser um simples cubo. Ele começa a ter mudar a estética e tudo mais, porque a gente tá mexendo aqui. Vamos lá. Embaixo do scale, que aqui tá o scale, tá selecionado. Agora a gente vai selecionar o transform. O transform é a mesma coisa. A gente consegue transformar o molde, ó. É bem bacana. Você vai trazendo ele pra frente, pra trás, pro lado, pra cima. Você consegue fazer todas as edições com ele. Abaixo do Transform, a gente tem o lápis, que era a mesma coisa de antes. O lápis agora ele não tem uma grande mudança, ó, ele continua da mesma maneira. A gente consegue rabiscar ele com ele. E a régua também faz a mesma coisa. A gente consegue medir qualquer distância de um ponto a outro e tudo mais. Mas assim, ele não tem uma grande mudança, né, do anterior para agora, mas eu tô relembrando por ele estar aqui presente também. E aqui embaixo a gente tem o ADD Cube, que era o que a gente mexeu antes, que eu mostrei para vocês. A gente faz a mesma coisa, ó. De antes, ele vem aqui, a gente consegue puxar ele para frente, para trás, para o lado e adicionar cubos aqui dentro dentro não, né? A partir da figura que a gente tinha inicialmente. E como vocês podem ver, quando a gente gera, ele também é editável as vértices e arestas dele. Então a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo no nosso cubo original, né, o primeiro, a gente consegue fazer com esse aqui que veio a partir do primeiro. Então a gente pode selecionar dois vértices aqui e consegue mexer ele para cima, para o lado, para frente, para trás, enfim. Da mesma maneira que a gente estava mexendo com esse aqui, que era o principal, né? O que a gente trouxe primeiro. Então, galera, eu voltei aqui para ser só um cubo para a gente mexer nas outras funções e ficar mais fácil de ser visto. Então, eu voltei e deixei a nossa grande obra que havíamos feito de lado para a gente voltar a mexer num cubo certinho, simples, de novo. A gente já falou sobre essas ferramentas aqui em cima e agora a gente vai falar sobre as aqui logo embaixo delas. A gente tem a primeira de todas é essa Extrude Region, que a gente consegue. A gente usa ela e a gente vai selecionando vértices e arestas em sequência. E aí, quando a gente seleciona, aqui no caso eu selecionei as quatro de cima, né? Da visão de cima.
E aí a gente consegue puxar para cima ou para baixo o nosso formato. Então a gente consegue estar mexendo aqui. Quando eu puxo para baixo, vocês conseguem ver que o nosso cubo, ele não é, ele é oco, né? No caso, ele é só pontos e planos. Então, quando a gente puxa para baixo, ele fica só essa continuidade de plano aqui, ó. Ele fica sobrando para cima. Então, é mais ou menos isso que ele faz. A gente consegue puxar para cima, para baixo. Enfim, e aí vai depender de quais os pontos que vocês selecionaram. E vocês podem ver que toda vez que eu clico, né, que eu paro de puxar ele solto, ele gera novas vértices e arestas. Então eu consigo editar elas sozinhas. Então a gente consegue mexer aqui, ó, com elas com as nossas novas vértices e arestas que a gente foi adicionando utilizando o Extrude. Logo aqui a gente tem embaixo do Extrude a gente tem um Insert Faces, que ele basicamente ele insere uma nova face, né? Aqui no caso a gente precisa selecionar também os vértices e arestas. E com elas selecionadas a gente consegue puxar, ó. Vocês conseguem ver que ele está gerando uma nova face? Ó, aqui em laranja, a nova face que a gente conseguiu gerar utilizando o Insert Faces, que está nessa posição aqui. E também, né, novos vértices e arestas que a gente pode utilizar para estar editando ele da maneira como a gente bem entender, né? Dependendo do que a gente for fazer, dependendo do que a gente vai estar mexendo e tudo mais. Então a gente vai ter as nossas vértices e arestas aqui. Logo embaixo, a gente tem esse aqui chamado Bevel, que é na face que a gente tinha selecionado, tá? Eu estou utilizando a face que a gente fez com Insert Faces. A gente tinha ela selecionada ainda, a gente vem aqui no Bevel e a gente consegue estender ela ou mexer nela no seu tamanho, estender ela para a gente conseguir aumentar ela, né? No caso aqui, transformar ela em alguma coisa diferente. E cada vez que a gente vai mexendo, ela vai criando novos pontos, ou novas vértices, novas arestas. Cada vez ele vai aumentando a quantidade, né? Então é isso. O Bevel a gente consegue utilizar ele para ir inserindo mais, ou então modificando, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui voltando, vou retomar ele de novo, não sei se ficou muito claro, mas a gente tem essa face aqui, que ela já tá sobre uma face, e a gente consegue, conforme eu tô puxando, tô só puxando pra cima, segurando o mouse e puxando pra cima, a gente vai criando aqui, ele vai aumentando e tudo mais, e assim a gente vai conseguindo criar novas vértices e arestas, ó, voltadas a cada parte. Então, a depender do que a gente vai fazer, ó, com as novas vértices e arestas, a gente vai conseguir editar elas aqui. Deixa eu tirar aqui. Logo embaixo, a gente tem o Loop Cut, que ele serve mais ou menos, basicamente, para a gente gerar novos pedaços, né? Dividir em partes. Então, a gente vai selecionando o tamanho que a gente quer e a gente vai dividindo no meio. Então, perdão. E a gente vai dividindo no meio o que a gente já tem aqui. Então, a gente vai selecionando ele em vários pedacinhos. Daí o nosso cubo, ele vira um cubo dividido em vários cubos. Que aí a gente consegue selecionar e editar diretamente cada uma dessas vértices, arestas aqui. Então a gente pode selecionar mais, entende? Pra gente conseguir ir editando. Mas é mais ou menos isso que ele faz. Ele quebra o cubo que a gente tinha em vários pedaços. Que aí a gente consegue aumentar o número de vértices e arestas e consegue fazer edições diferentes.
porque, né, dependendo do que a gente quer fazer, às vezes a gente precisa que tenha mais pontos, às vezes a gente precisa que tenha menos pontos. Então é uma opção aqui o Loop Cut. Logo embaixo a gente tem a Knife, que é a faca, que é mais ou menos para cortar. E embaixo a gente tem o Poly Build, que ele serve pra gente. A gente consegue utilizar ele para aumentar aqui, ó, para editar o formato das nossas vértices e arestas. Consegue mexer bastante com ele aqui, fazer bastante coisa legal. E aí a gente consegue mexer nele bonitinho, diretamentezinho aqui em cada vértice e aresta, fazer algo diferente. E daí tem como a gente dividiu aqui em várias vértices e arestas o nosso cubo, a gente consegue estar fazendo bastante coisa legal, entende? Com o Poly Build. Abaixo dele a gente tem o Spin, que é basicamente ele gera uma espiral, ó. E aí a gente agora tem uma espiral aqui e a gente consegue editar essa espiral. Então a gente consegue gerar várias espirais e tudo mais e conseguir editar através dela. E aqui com esse aqui logo embaixo que é o Smooth, não sei se vocês estão vendo, a gente consegue fazer algumas edições legaisinhas também. Logo embaixo a gente tem o Egg de slide. Que é mais ou menos o que a gente estava vendo ali. A gente consegue usar ele pra, pra editar também, mas um pouco mais meio que rotacionando, né? Ele tem uma linha, não sei se vocês conseguem ver. E aí ele usa essa linha como base, ó, pra fazer a movimentação. Embaixo a gente vai ter essa outra ferramentinha aqui, que a gente consegue editar também. A posição dessas vértices e arestas que a gente criou novos. Então, galera, a gente já viu como funciona o Object Mode, né, que é essa primeira interface que a gente tem. Depois disso, a gente viu sobre o Edit Mode, para a gente conseguir editar, né, os nossos moldes, né, as nossas figuras. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Sculpt Mode, que é nada mais, nada menos do que a escultura, não é mesmo? Vamos mexer na parte de escultura do nosso projeto. Eu vou deixar adicionado aqui junto uma círculo. Círculo não, né? Uma esfera para a gente conseguir ver das duas maneiras. Então vamos lá. O Sculpting Mode, que aqui é onde a gente selecionou o Object Mode e o Edit Mode. A gente vem em Sculpting, né? Sculpting Mode. E essa aqui é a nossa interface. E basicamente o Sculpt Molding é para a gente trabalhar em escultura. Então, não sei se vocês já viram algum vídeo no Instagram, no TikTok, nas redes sociais hoje em dia. É bem viralizado aqueles vídeos das pessoas fazendo modelagem, né, em esculturas. E a pessoa vai fazendo ali, a gente vai assistindo. Super legal. Enfim. E é basicamente você vai. É um pouco mais desenho essa parte. Você vai pegando aqui, a gente tem vários. Deixa eu puxar pra cima aqui. A gente tem esses modelos aqui, ó, para edição das nossas figuras. Aqui a gente tem um círculo um círculo não, né? Uma esfera e um cubo. E a gente tem esses modelos aqui. Aqui no caso a gente tem todos os gerais, um para pintura e um para simulação. Aqui eu vou mostrar só alguns, mas é porque acaba que a gente vai utilizando eles mais enquanto a gente vai
quando a gente está aprendendo, né, tá utilizando eles de fato, a gente acaba trabalhando com eles e tudo mais, e a gente vai conhecendo. Então, aqui por hora, eu tô só falando um pouquinho sobre, mas eles são bem intuitivos quando você vê aqui o que eles fazem cada um. Então, quando vocês forem utilizar, vocês conseguem explorar bastante. Tem muita coisa que dá para fazer com esses modelos. Bastante coisa, bastante coisa legal. Mas vamos lá. A gente tem. Começar esse aqui, que é bem visível. A gente vai selecionar alguma vértice, né? Vértice e aresta aqui e a gente vai puxando, ó. E ele vai dando essa. Ele vai arrastando, sabe? Esse aqui, no caso, ele fica mais pontudo, ó, como a gente viu aqui. Como eu disse, gente, ele é bem intuitivo pelo desenho dele aqui, né? Então aqui a gente vê esse Elastic Glider aqui, ele é bem... Você consegue puxar e ele puxa bem só a vértice, ó. Então aí a gente vai deformando as figuras para gerar as nossas esculturas. Hum, Aqui junto com ele a gente tem esse outro aqui, que faz algo mais semelhante, ó. Mas que com ele a gente consegue também tá tendo um pouco mais de. Ele é um pouco mais. Tem menos dureza, né? Ele acaba sendo um pouco mais fluido que o outro, ó. E assim a gente vai editando assim a nossa. Opa, as nossas figuras e vai gerando as nossas esculturas. Aqui a gente tem esse outro modelo aqui também, que ele fica um pouco mais arredondado, né? Ele puxa um pouco um pouco mais amplo, puxa um pouco mais de vértices. Esse aqui que ele ajuda, que ele dá uma arredondada. E aí é isso, a gente tem vários modelos, vários formatos de como fazer essa parte. É bem interessante. Só que acaba sendo algo que eu não vou passar um por um aqui, porque a gente tem que a gente acaba utilizando eles ao longo do tempo. E a gente vai pegando o jeito, né? Vai aprendendo a utilizar. Mas eu vou falar de alguns aqui. Mas é mais ou menos isso. Eu entendo que é legal. Quanto mais, obviamente, né? Quanto mais arestas e vértices, mais legal ele gera, né? Por exemplo, aqui num quadrado, a gente já não, quase não nota, né? Enquanto no círculo, que tem várias, a gente vai vendo bastante. Mas é isso, a gente vai utilizando, vai gerando nossas modelagens, vai juntando e vai conseguindo fazer os nossos modelos, as nossas esculturas. Mas aqui é bem para isso mesmo, a gente consegue estar utilizando. Aqui a gente mexe o tamanho, né, do do pincel, né, do Radius, e a gente acaba utilizando, é bem bacana. É, acaba sendo legal. Eu acho que essa parte de escultura acaba sendo uma das partes que a gente mais vê na internet, né? Tem bastante material, bastante conteúdo sobre. Então é bem fácil, bem bacana de estar dando uma olhada. Tem vários pincéis aqui, várias formas de como editar. E aí a gente vai, ó, por exemplo, esse aqui, ele já tem uma dureza menor, ó. E aí a gente vai vendo. Só que assim, né? Como eu disse, a gente já tem uma visão deles aqui, mais ou menos. Então, e também que a escultura talvez vocês nem utilizem tanto a ideia da escultura, né, em si. Então, por isso eu tô passando um pouco mais por cima essa parte. Mas é muito interessante, muito bacana vocês tentarem desenvolver as esculturas de vocês. Ó, esse aqui, ele tem uma física mais aqui de simulação, são esses roxinhos. Eles têm mais como uma física. Então você pega esse aqui, ó, ele fica como se ele fosse um tecido, ó. Parece um tecido aqui também, ó. Ele parece como se você tivesse
ele transforma a malha, né, do que a gente está editando como se fosse um tecido em si. E acaba sendo bem interessante, bem legal. Então a gente acaba tendo essa simulação, né, que faz ele parecer assim, mais completamente maleável e tudo mais. A gente tem aqui no Simulate, vocês conseguem estar vendo, é bem legal. É, aqui no Paint, ele já é um pouco mais para pintura, né? Sim, não a simulação em si. E aqui no General a gente tem é, os que eu estava mostrando antes, que daí eles geram essas mudanças, mas com um pouco mais de dureza, ó. Aqui, esse aqui, ele dá tipo uma texturizada e tudo mais, e aí é isso. Vocês conseguem ir utilizando, é bem bacana. Eu sugiro que todo mundo em algum momento tente fazer uma escultura no Blender, porque é muito legal e às vezes a gente demora horas para fazer uma coisa, às vezes até simples a gente demora bastante tempo porque tem muita opção e a gente vai testando e vai vendo o que que fica mais legal, o que que é mais difícil de fazer, aonde que é mais difícil de mexer. Mas eu gosto bastante, eu acho que essa parte de escultura é muito interessante. Então, eu sugiro que vocês testem, mas é mais ou menos isso. Vocês têm aqui todas as opções e aí vocês vão testando, vão utilizando. É bem intuitivo pela imagem aqui, ó, né, o que que cada coisa faz. Mas é mais ou menos isso, essa parte. Então, galera, a gente já falou sobre o Object Mode, sobre o Edit Mode, sobre o Sculpting Mode, então a gente já tem praticamente tudo para fazer uma escultura de modelagem 3D. Só falta uma coisa que é a pintura, né? A gente tem aqui o Texture Paint, que é por onde a gente consegue estar fazendo as pinturas, as edições, deixando ele com cor, com textura. Eu não vou trabalhar muito nele aqui, porém eu vou deixar alguns conteúdos no material para que vocês possam pesquisar e ir atrás, porque é um conteúdo bastante longo, bastante extenso. Mas aqui, ó, onde está o cursor do meu mouse, é onde vocês conseguem encontrar. E aqui, ó, o pincel, aqui a caixa de tinta, tudo mais. Vocês conseguem estar usando para pintar, para deixar ele de uma maneira mais elaborada, com textura e tudo mais. Então eu vou estar deixando aqui na descrição o material, e no material vai estar alguns conteúdos bem interessantes sobre pintura, porque confesso que não é um dos meus grandes fortes, porém tem bastante coisa legal sobre na internet, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Ok, mas e agora que a gente já aprendeu como desenvolver, como utilizar o Blender, como mexer, como criar escultura e tudo mais, a gente já tem uma noção ampla de como criar no Blender, o que que a gente faz depois, né? Como que a gente exporta isso para utilizar nos nossos jogos? Não sei se vocês lembram, mas no início do curso eu falei sobre as opções aqui em cima, né? E a gente falou aqui no file que tinha as opções import e export, que é para caso importar e exportar, né? Então, aqui na parte de exportar, quando você vem para exportar, ele tem várias opções de várias formas de exportar, né? Vários formatos. E acontece que cada formato desse, ele tem um propósito, né? Ele é utilizado para alguma coisa. E nem todos são utilizados para jogos. Então a gente tem que sempre se atentar a isso. Porque como eu disse no início, o Blender ele não é um software voltado para o desenvolvimento, né, para modelagem 3D voltado para jogos. Ele é um software muito amplo, então ele é utilizado para diversas coisas, né, para diversos tipos de modelagem. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada uma, bem por cima, e falar quais são as ideais para a gente estar utilizando para exportar se a gente for utilizar em jogos. Vamos lá. O primeiro modelo que a gente tem aqui, né, o primeiro formato é o .abc, que ele, assim,
suporta animações e geometria complexa, ele é altamente utilizado na indústria cinematográfica de efeitos especiais. Então, ele é muito utilizado com animações, né, para baixar animações e tudo mais. Mas ele é bastante complicado na questão de jogos porque ele não é suportado, né? Geralmente ele não é suportado. Então acaba ficando inútil pra gente. A gente não vai utilizar aqui, né, no nosso desenvolvimento de jogos, então a gente não vai salvar em ponto .abc, provavelmente, né? Embaixo aqui a gente tem o Universal Scene Description, que é o ponto .sd. O ponto .sd tem um fato legal que ele foi desenvolvido pela Universal, né, de animação, né, enfim. Ele suporta dados de cenas 3D complexas, incluindo geometria e textura. Ele, né, suporta iluminação, animação e tudo mais. Ele é muito utilizado na indústria cinematográfica, porém, ele não é amplamente suportado em jogos, então acaba ficando não sendo um que a gente, sendo, né, provavelmente um que a gente não vai estar utilizando. Embaixo aqui, a gente tem o ponto .object, né, Object File Format, que, né, ponto .bj, que ele tem como a principal vantagem dele é que ele é um formato simples, amplamente suportado e fácil de trabalhar. Então, para gente que vai utilizar ele, para jogos ele é muito bom, né? Mas agora, por exemplo, para animações, já não é tão interessante salvar em .bj, entendeu? Então, cada um com seus benefícios. Então, para a gente acaba sendo útil, porém para animação não seria. A gente tem o ponto .ply, que ele também é um formato simples que armazena os dados de geometria 3D, tananã, porém ele não suporta textura ou animação. Então, com a gente aqui, a gente, né, pode acabar utilizando, mas dificilmente, né? Não é tão utilizado, não. A gente tem o ponto .stl, que ele é um formato amplamente utilizado em impressão 3D, então também não é para a gente, né? Não é no nosso foco. Ele acaba não suportando textura e tudo mais, porque para impressão 3D acaba não funcionando, né? Então, também não vai ser um que a gente vai estar utilizando aqui se a gente estiver salvando os nossos modelos para jogos. Aqui embaixo a gente tem o ponto da AE, né? Digital Asset Enchant. E ele tem como vantagens o fato de que ele suporta, né, dados e cenas 3D complexas e tudo mais. Porém, ele não é amplamente suportado em jogos, então a gente também não vai estar utilizando tanto ele. E aqui embaixo a gente tem o ponto FBX, né, que é o Filmbox. E vantagens é que ele é amplamente suportado e tudo mais, e ele é muito bacana pra gente. Então a gente pode utilizar o ponto FBX, que pra gente que está utilizando para modelagem de jogos, ele vai ser útil. E aqui embaixo a gente tem o que mais é utilizado, né, para jogos, que é o ponto GLTF, que as principais vantagens dele é que ele é um formato otimizado para uso em aplicativos e tudo mais. Ele é aplicativos de realidade virtual. Então, a gente consegue armazenar ele tanto. é, Consegue estar utilizando ele para exportar os nossos arquivos. Então, basicamente, depois de tudo que eu falei agora, vamos dar um resumão. Quais são os formatos mais adequados? O ponto FBX, né? Porque se você precisar de suporte, animação complexa e dados específicos de jogo, então o FBX, o GLTF também, se você tiver, principalmente se você estiver desenvolvendo jogos de plataforma web ou móvel, e o ponto
OBJ, né? Se você não precisar de uma animação complexa e tudo mais. Então, esses são dessa maneira que você. São nesses formatos que fica interessante que a gente salve se a gente for utilizar para jogos. E para exportar é bem simples, não tem segredo, é só você vir nele aqui, né? Selecionar como que você quer. Aí você salva onde você quer salvar. Salvou, e aí para importar é a mesma coisa. Você vem aqui em import, você vem no modelo, eu salvei nesse modelo aqui. E aí eu consigo abrir por aqui, ó. No caso, como era só um quadrado, não mudou nada, né? Porque ele já estava com um quadrado aqui. Mas é isso, gente. É através dessa maneira que a gente faz o import e export dos nossos modelos 3D desenvolvidos aqui. O curso, ele foi desenvolvido pensado na Game Jam, né? Vai acontecer agora. Então, numa Game Jam, geralmente, né? A gente tende a desenvolver o mais rápido possível os jogos, né? A gente acaba tendo ali um período curto, 1, 2 semanas, geralmente, para a gente estar desenvolvendo um jogo. E acaba que a gente precisa ter essa artimanha de pegar alguns modelos prontos em bibliotecas, porque às vezes não dá tempo de criar todos os modelos, né? E tá tudo bem nesses momentos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas bibliotecas que a gente consegue pegar modelos prontos. Lembrando sempre que é extremamente necessário que a gente sempre confira os direitos autorais, principalmente se esses jogos que a gente for desenvolver, a gente quiser utilizar eles para com algum outro propósito, né? Então, por exemplo, se você quiser utilizar o seu jogo para alguma finalidade que te traga retorno financeiro e tudo mais, a gente tem sempre que estar conferindo os direitos autorais do que a gente está baixando. Então, é extremamente importante. Também sempre conferir também se está no modelo que dá para ser utilizado em jogos, né? Se os nossos modelos que a gente está baixando são low poly, para que a gente consiga realmente montar um jogo com vários modelos legais em um curto período de tempo, mas sempre, né, com os direitos autorais intactos e com os modelos que a gente utilizar sendo mais voltados porque a gente precisa, não é mesmo? Então vamos lá. Das bibliotecas, a gente tem uma que é muito conhecida, que é a Sketchfab, que tem muitos modelos gratuitos, o que é um ponto positivo, porque levando em consideração que a gente vai estar desenvolvendo jogos em um período curto, a gente fica usando muitos modelos pagos, acaba ficando um pouco complicado. Na Sketchfab não são modelos específicos para games, né? Então a gente tem que sempre estar conferindo se o modelo que a gente está baixando ele é ou não otimizado para games. É importante a gente sempre confira isso, não é mesmo? Então a gente tem que estar sempre dando aquela olhada, o link está aqui. Vamos dar uma conferida. A gente tem diversos tipos de modelo e tudo mais, é um site bem, bem organizadinho. E aqui, quando a gente vai pesquisar por algum modelo, eu acho interessante que a gente sempre pesquise por low poly, para que a gente consiga utilizar ele no que a gente precisa. Então, a gente tem vários modelos legais, ó, que aí a gente consegue estar aqui conferindo. Segundo, ó, que são modelos assim, nesse estilo. Aí aqui a gente consegue conferir quem é o artista e seguir ele. Tem comentários também, tudo mais. E aqui a gente consegue baixar os modelos, né? Mas tem diversos modelos para diversas coisas. A gente tem aqui também um outro modelo. A gente consegue seguir, baixar o modelo.
E aí aqui a gente clica como que a gente quer ele salvo, GLF e tudo mais, GLB, que foi o que eu falei antes, né? Que alguns modelos não são utilizados para jogos e tudo mais, então a gente consegue estar vindo por aqui, fazendo download, vamos fazer, fazer o download e utilizar esse download para abrir no Blender e tudo mais, fazer algumas alterações antes de usar no jogo, enfim. Aí assim a gente consegue baixar o modelo pronto aqui pelo Sketchfab. Voltando aqui. Fora o Sketchfab, a gente também tem os TurboScript, que ele tem uma grande variedade, ele tem muitos modelos gratuitos. Esse aqui provavelmente é um dos que mais tem variedade, ele é bem legal, mas ele não tem tantos modelos que sejam legais de utilizar para jogos, tá? Mas esse aqui é o formatinho dele, tem muito modelo legal, a gente consegue aqui. Tem vários modelos, ó, e aí a gente consegue achar modelos, por exemplo, modelos Maya, modelo Cinema 4D, que são é, o tipo de modelo, né? O modelo FBX, modelo VJ, que eu tinha comentado antes. E aqui eu acho ele de todos os sites, esse aqui é um dos mais organizados, então fica mais fácil da gente encontrar o que a gente quer encontrar. Mas ele não é tão focado em jogo, então acaba que o foco dele, por não ser jogo, a gente acaba não tendo tanto exemplo, né? Aí a gente tem o CG Trader, que ele tem modelos pagos e gratuitos, inclusive para jogos. São bastante modelos também, mas acaba sendo. Eu não sou muito fã da interface dele, mas enfim, a gente consegue encontrar aqui os modelos, os valores dos modelos, ó. Enfim, é uma plataforma legal, mas também não é voltado para jogos. Então a gente não vai encontrar tanta coisa nele. Aí depois do CG Trader, a gente tem o Polyheaven, que tem muitos modelos gratuitos. Ele é muito bom para jogos, tem muito modelo para jogos. Então a gente vai abrir aqui, dar uma olhada. Ele tem bastante modelos bem legais. E acaba sendo bem útil pra gente, bem legal utilizar. E depois a gente também tem o ambiente CG, que tem bastante coisa de uma qualidade muito legal, né, muito bacana. E por fim, nós temos o Blender Kit, que ele tem modelos gratuitos e pagos, e a gente pode baixar direto no Blender, o que é bem legal, se torna bacana por conta disso. Vamos dar uma olhadinha nele também. Enfim, aí você precisa baixar, sabe? Mas é bem interessante, tem muito modelo legal também. E pra gente que vai estar mais focado agora na Game Jam, como eu disse antes, não vai dar para desenvolver todos os modelos, né? Eu entendo que é legal desenvolver a modelagem também, mas o foco, como o foco é a modelagem para games, acaba às vezes não tendo tanto tempo, não conseguindo focar o tanto quanto deveria. E nisso a gente acaba não tendo tanto tempo, não. E nisso a gente vai é, desenvolvendo menos, né? A parte de modelagem e focando um pouco mais no jogo em si, mas a gente consegue encontrar, ainda bem, graças a essas bibliotecas, muito material legal e bacana na internet, de uma qualidade muito boa. E também, às vezes, apoiar algum artista que a gente encontra, né, de modelagem também, que esses sites têm esse intuito também, né, alguns deles. Então, né, alguns artistas vendendo seus trabalhos com modelagem e tudo mais, a gente tem que valorizar essa galera também, não é mesmo?
Mas lembrando novamente, sempre conferir os direitos autorais, principalmente se a gente for usar esse jogo para fins lucrativos. Sempre conferir se ele está no modelo utilizável para jogo, né? Um modelo que funcione nos nossos jogos. E é isso. Sem fora isso, usar e abusar do que a gente está tendo aí para estar utilizando. Mas a respeito das bibliotecas, eu acredito que seja isso. É bem simples, né? Bem rapidinho, por ser mais, mais por cima, porque não tem muito como aprofundar, né? A gente vai utilizando esses sites e tudo mais, vai usando e com o tempo a gente acaba gerando as manhas de onde achar os melhores modelos para cada coisa. Então, é algo que vai com o tempo, não é um curso que vai ensinar, a gente vai aprendendo conforme a gente vai pegando as manhas da coisa, começando a mexer de fato com modelagem, começar a desenvolver jogos 3D mesmo. Mas essa questão eu acredito que seja isso. Então é isso, galera. O nosso curso vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido bacana e útil para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço novamente desculpa por não ter conseguido fazer o curso no último sábado, dia 6, acabou não acontecendo devido aos meus problemas com a minha internet. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim do curso por aqui. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu espero que vocês tenham achado útil, aprendido coisas novas. Foi muito bacana fazer esse curso. Eu quero agradecer ao PET pela oportunidade de estar desenvolvendo esse curso. Foi muito bacana, foi muito divertido estar produzindo isso daqui. Eu quero agradecer novamente, dizer que eu fiquei muito honrada em ter sido convidada para estar desenvolvendo esse curso. Fiquei muito feliz porque eu já acompanhava a Game Jam, participei já uma vez, foi super bacana. Então eu fico muito feliz e muito grata de ter sido convidada para estar fazendo esse mini curso. Eu, do fundo do meu coração, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido do agrado de vocês. Fico muito feliz pelo convite. É, e espero que todo mundo se dê super bem na Game Jam. E é isso, um beijo, viu?